recadinhos de sempre, sempre repetitivos, mas sempre bom lembrar. Nós temos ali sobre a mesa 2 caixas de madeira. Uma é para vibrações, né? A gente anota ali o nome de alguma pessoa, encarnada ou desencarnada, amigo, né? Parente, alguém que a gente saiba que está precisando de uma prece, de uma oração, a gente coloca o papelzinho na caixa ali de vibrações. Né? E nesse ínterim que a gente pensa na pessoa, escreve o nome, coloca lá, as vibrações já começam a serem direcionadas para essa pessoa através da nossa própria pessoa. E a outra caixa de sugestões, também tem lá um papelzinho, a gente pode colocar naquela caixa de sugestões, críticas, né? Sugestões de temas de palestra ou qualquer coisa assim que precisar falar. Só colocar na caixinha que depois o pessoal vai ler aquilo ali e na medida do possível vai atender. Tá bem? Eu não vou me estender muito e já vou agora ler então a psicografia da noite. A psicografia da noite é intitulada Em Família. Irmãos espíritas, a família é núcleo de amor divino, santuário de luz, onde corações se reencontram no grande desfile das almas no palco das reencarnações. No entanto, nossa sociedade, ainda gravemente enferma no campo moral, e milhares partem levando seus repertórios de erros e dores. A menor parte consagra seus ideais de conciliação e abnegação no sagrado lar que a vida legou. Os conflitos humanos são reflexos diretos da falta de educação moral. Valores distorcidos, preconceitos arraigados, julgamentos, intolerância são alguns dos motivos da desagregação familiar que se reflete na sociedade humana. Não obstante, se não cultivarmos o amor dentro de nossa família, não estamos aptos a amar nossos semelhantes. Sabemos que as raízes do passado ainda estão no solo de nossas almas e precisamos cuidar e proteger para não deixar crescer as ervas daninhas das adversidades. Diante disso, se naturalmente ainda não conseguimos tolerar, ajudar e perdoar, é dever cristão esforçar-se para superarmos as antipatias. É necessário regar com sabedoria a convivência familiar, a fim de edificar a casa que recebe Jesus para o Evangelho de cada dia. Essa psicografia foi recebida aqui na nossa casa no dia 20 de janeiro deste ano, de 2026. Bem, vamos à nossa prece inicial, então. Senhor Jesus, estamos aqui hoje mais uma vez reunidos pela sua bondade que nos concede essas oportunidades, as oportunidades desses encontros, onde podemos beber na fonte do seu Evangelho, Senhor, à luz da doutrina espírita. Nós te pedimos, Mestre querido, que o Senhor esteja conosco, nos amparando e nos orientando na nossa palestra dessa noite. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus. Bem, a nossa palestra hoje vai ser proferida pelo nosso irmão José Luiz. Deixa aí mesmo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. E a lição de hoje, mas antes disso, nós somos da casa, nós somos da USE, né? Hoje vim pela USE, não sou da casa da USE, mas a gente veio pela USE. A USE é uma casa de todas as casas, né? Ela representa todas as casas. E o convite sempre a gente convida as pessoas
participe, né, das reuniões da CIPA, principalmente os dirigentes, né? É importante. E o nosso palestra de hoje, meu reino não é deste mundo, mas é ponto de vista, vida futura. E quando nós falamos de vida futura, é importante que nós já estamos há 2000 anos e muitos de nós, inclusive até espírita, tem dúvida da vida futura, viu? A gente percebe, lê, estuda, mas parece que não grava nada e nós temos muitas dificuldades. Mas vamos ler esse trecho aqui que é importante, meu reino não é deste mundo, que esse capítulo 2 do Evangelho, ele é importante, que ele está bem no começo do Evangelho, para que nós, depois, o Kardec foi muito assertivo nessa de falar sobre essa vida futura. Ele fala: tornou-se, pois, entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus. E disse-lhes: tu és rei dos judeus? Respondeu Jesus: vós disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que meus ministros havia de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora meu reino é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo tu és reis? Olha só que Pilatos fala. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve minha voz. João capítulo 18, 33 e 37. Mas quando Pilatos pergunta para Jesus: tu és reis? Olha a pergunta. Isso é muito... A gente tem que prestar muita atenção nesses trechos, que é bíblico, né? Porque ele já tinha uma percepção, os judeus tinham uma percepção das vidas futuras. Naquele tempo, Jesus ainda estava sendo preso, mas ele falava para os apóstolos da vida futura. Isso, para nós falarmos realmente dos pontos de vista nosso, ele fala assim, ó: por estas palavras Jesus refere a vida futura que aparenta ao fim do destino da humanidade, devendo ser principais preocupações dos homens. Quando nós temos esse princípio da vida futura, antes disso, eu vou falar uma coisa que é importante falar. A vida primitiva são um outro reino, e o segundo e o terceiro, vamos falar a vida primitiva, prova de expiação e regeneração. É importante falar disso. Os primitivos são as pessoas que saem da mão do Criador, né? Vive um certo tempo aqui na Terra. Com certeza nós somos prova e expiação. Nós vamos reparar aquilo do primitivo ainda. E depois vem a regeneração, que já começou, né? A segunda espiritualidade fala da regeneração que já começou. E nós ainda temos dúvida, temos dificuldade dessa vida futura. 2 milênios já passaram nessa terra e nós temos dificuldade de pensarmos na vida futura. Outro detalhe que nós temos que colocar dentro de nós também: passado, presente e futuro. Passado, passou. Do passado nós falamos assim: se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, né, a vida presente, nossa, não era outra pessoa, que bom. O presente é que nós vivemos agora. E o futuro pertence a Deus.
Mas para isso, nosso ponto de vista, como está falando o Evangelho, ele fala o quê? Que o homem que pensa já na vida futura, ele já começa a adquirir dentro dele uma fé inabalável. Uma fé que ele acredita que as coisas que ele está plantando, ele vai colher lá na frente. Essa é a vida futura do homem. E quando ele pensa assim, as coisas começam realmente a ter força de vontade, coragem, ânimo para a vida. Como nós falamos agora há pouco do presente, passado e futuro, muitos de nós que viemos para cá não compreendamos ainda que nós estamos aqui de passagem, que o nosso local de morada não é aqui, nós estamos aqui de passagem, e quando nós compreendermos que aqui é a nossa passagem, e aí pergunta-se, mas por que isso aqui é só passagem e eu não posso usufruir do que Deus dá para mim, que é a vida presente? Nós sempre fazendo essa pergunta. Mas aí que começa outra razão, que é a nossa fé. Tem um Criador que colocou nós no mundo para que nós realmente usufruísse de todas essas benesses que Ele nos dá. E quando eu falei agora do homem primitivo, do homem ainda que não consegue enxergar as coisas de Deus, que não consegue assimilar dentro do seu coração as coisas que é colocada para que ele possa realmente unir, aí que começa o homem materialista. Aí começa o homem materialista. Mas vamos voltar lá atrás. Deus deu outra coisa para que nós possamos realmente criar isso dentro de nós. Família. Ele deu uma coisa importante para nós, que era a família. Antes eram as tribos, que viviam em tribos, viviam em legiões de pessoas, mas com o tempo foi se formando o quê? Família. Jesus falou muito da família. Pedro, os apóstolos pregaram muito sobre a família. E aí, ali na família que começa nós, desde a educação dos nossos filhos, começa ali colocar Deus dentro dele, dentro do seu coração, porque nós trazemos duas coisas bem difíceis dentro de nós. Um homem sai da mão do Criador, acha que tudo que ele encontra pela frente é dele, ele é posse dele, mas ele está completamente enganado. Nós trazemos dentro de nós uma condição muito ruim, que é o nosso orgulho, a nossa casta de burilhamento do próprio Espírito que somos nós. Nós somos espíritos, filhos de Deus, de livre-arbítrio, mas no mesmo tempo sempre uma casca grossa, que tem que ser lapidada. E por que Deus colocou a família? Para que a família fosse se juntar e procriar, formar toda essa população hoje de 9 bilhões de pessoas mais ou menos no mundo, na Terra, mais ou menos. E na época de Jesus, quantas bilhões de pessoas será que existia? Muito pouco. Muito pouco. E nós falando disso, então vamos entrar nessa parte de futuro. Então, quando Jesus falou do futuro, ele não falou do futuro, ele falou existe uma vida futura. Os apóstolos, mais ou menos, tinham conhecimento dessa vida futura. Os judeus, inclusive as pessoas, aquelas pessoas que viveram lá da época de Moisés, já tinham essa questão da vida futura. A encarnação nossa está na vida futura.
Então a encarnação depende da nossa futura, da nossa vida. Tem pessoas que desencarnam daqui e não querem voltar mais. Se a morte fosse tão ruim, todas as pessoas que foram embora daqui queriam voltar para a Terra. As pessoas que saíram daqui muito ruim, muito mal, elas vêm para cá, uma condição, muitas das vezes, jogadas para cá, compulsoriamente. Elas não vêm porque elas querem, elas vêm compulsoriamente. E muitos de nós que têm compreensão da vida futura, que nós temos compreensão de Deus, nós temos compreensão da reencarnação, da melhora, nós pedimos para retornarmos, para nós repararmos os nossos erros que nós fizemos aqui. Essa que é a questão. Quando surgiu o Espiritismo faz essa atenção, faz esse chamamento para que nós compreendêssemos a reencarnação e que nós pudéssemos realmente entender essa vida futura através do que? De estudo, né? Ele fala, olha que ele fala, todas as vicissitudes e tribulações da vida são recursos que devem enfrentar com paciência. Toda a vida em nosso planeta é curta duração, que deve ser vivida com naturalidade para ser feliz. Mas toda morte é natural, já é uma porta do nada, que é uma libertação para o seu exilado, a paz que mora na felicidade. Sabendo que se encontra na condição temporária, não definida, encara as dificuldades com diferença, dando calma ao espírito que pode abrandar as amarguras da vida. Esse, o homem que tem esse pensamento do futuro. Então ele pensa toda a dificuldade dele, ele consegue passar, porque ele fala assim, amanhã é outro dia e eu vou conseguir me levantar. Hoje aconteceu isso, mas eu tenho fé em Deus, porque ele acredita. Quando nós temos essa fé no futuro, nós acreditamos mais em Deus. Nós pega a mão do outro, vem para cá, meu irmão, vem aqui que eu quero te ajudar. Você tem que acreditar que amanhã nós vamos mudar isso daqui. Você acredita no futuro. Mas quando a pessoa pensa no material, só na vida, ele acha que essa vida material vai acabar logo. Se eu fazer hoje, fiz, amanhã, se Deus quiser me levar, me leva, acabou. Já viu gente assim? Tem muita gente nessa condição. Acabou. Para quê? Para que eu vou estudar? Fulano de tal rouba lá, não sei o que, não fez nada na vida, e está lá, e está rico. Por que ele pensa assim? Por que ele pensa assim? Porque ele é materialista. Não, ele faz isso, mas eu não vou fazer. Ele fez isso, nós somos diferentes. Nós somos honestos, nós temos caráter. Não é assim? Quando nós pensamos assim, nós estamos mudando o nosso pensar por quê? Não porque Deus castiga, não. Não é porque Deus castiga, Deus é bom. Deus dá sempre oportunidade para todos nós. Deus Ele tem piedade de nós. Filho, você errou, mas retorna, faça de novo que você vai acertar. E aquele que não pensa assim, como é que fazemos? E quando eu falei da família aqui, é importante que quando aqui deve ter passado o evangelho no lar, que as pessoas devem ter feito esse evangelho aqui nessa casa, pregou isso, com certeza, que nós temos que unir dentro da nossa casa, união fraterna, para que nós une coração e pensamento, para que Deus tenha dentro da nossa casa. E quando Deus está dentro da nossa casa, as coisas melhoram.
as coisas fluem. Nós acreditamos no futuro, acreditamos que amanhã será melhor. As doenças, as dificuldades que nós encontramos todo dia. E na vida material é que nós encontramos todas as dificuldades da vida. Por que nós encontramos dificuldade? Porque aqui é reparação. Nós viemos acertar as coisas que nós erramos no passado. Mas nós temos que sair daqui com discernimento, em paz e equilíbrio. Errou, amanhã eu vou acertar. Temos que estudar, temos que desenvolver, nós temos que crescer, temos que evoluir. Deus colocou nós no mundo para isso. As pessoas que vêm para cá, pensando, ele pode até evoluir. Tem as pessoas que estuda, tem um intelecto muito alto, mas ele não acredita em Deus, tudo bem. Mas só que ele é muito materialista. Deus para ele é do lado. Eu posso, eu consegui e eu fiz. Mas Deus fala: do jeito que você subiu, você despenca lá de cima. Porque quem dirige tudo isso são as organizações divinas do Pai, do Criador. Nós estamos na mão do Criador. E nós estamos aqui para consertar as coisas que nós erramos. Creia sim ou creia não. Aceita sim ou não aceita. Mas nós temos que ser com equilíbrio, com calma, com tolerância conosco mesmo, com tolerância com nossos filhos, tolerância com a nossa família. O materialista, o que ele pensa? Ele pensa que amanhã acabou a mesma coisa. Se eu tenho uma perda, as pessoas que têm, não precisa ser pobre, mas que ele tem uma condição de pobreza. Quando a gente fala pobre e rico, o pobre, ele pode ser pobre de material, mas é rico espiritual. Tem gente que é rico em dinheiro, mas é pobre espiritual. Então, tendo essa pessoa, quando ele é rico, mas ele fez tem uma perda, ele descabela, ele fica que nem criança quando perde o brinquedo. Já viram isso? Mas o cara é rico, ele perdeu um pedacinho só. Porque ele é materialista. O rico, que eu falo de espiritual, perdeu o carro, e era a única coisa que ele tinha. Mas ele fala: meu Deus, eu perdi meu carro. Mas ele fala: amanhã eu vou conquistar outro. Fica triste, é triste, mas amanhã eu vou conquistar, porque ele é rico e espiritual, ele confia em Deus, ele confia em si mesmo, trabalha. Essa é a diferença da vida material e da vida espiritual. O apego está ligado com quem? Está ligado mais com quem? Com a vida material. Quando nós deixamos de fazer caridade, seu guarda-roupa está lotado, você precisa dar essas roupas para alguém. Está mofando tudo. Não, esse também não, esse não. No fim você não dá nada. Aquele desprendido, pode dar que eu não uso, pode levar aquele daqui não é meu, pode levar, tal. E tem certeza de uma coisa: amanhã seu guarda-roupa está lotado de novo. Pode acreditar nisso. Tudo que nós fazemos para o outro, nós recebemos de volta. Porque a misericórdia de Deus, ela é infinita. Você é bom. E todas as pessoas boas, Deus ajuda. Em todo ângulo da vida. Dá licença um pouquinho. E nós devemos sempre ser leal conosco mesmo. E quando fala do materialismo muito grande, muito assediado conosco,
Quando chega na vida espiritual, fica difícil você passar para essa pessoa, passar para ela, que amanhã está diferente. Ela não acredita. Porque ao acreditar, o acreditar não é de uma hora para outra assim. Você tem que acreditar, você tem que vir para o Espiritismo. Ele pode vir, mas vai demorar um pouco. É uma escadinha que você vai subir. É uma escadinha. E na vida material é mais forte, as portas são abertas. É fácil. Material é fácil. Todas as coisas que partem para a vida espiritual são mais difíceis. É trabalho. Exige trabalho para você adquirir. A conquista de cada um de nós, do teu amor que você adquire dentro de você, a paciência, a tolerância, a bondade que você tem que ir burilando, trabalhando com você, demora um pouco. Mas quando você conquista essas virtudes, quando você chega em algum lugar, todo mundo te reconhece pela tua bondade, pelo teu caráter, que você é pessoa boa. E a pessoa materialista, que para ele, se deu uma rasteira no outro, amanhã eu dou uma rasteira nele, acabou. Ele que ele se dane. Porque ele acha que não vai ter reparo daquilo. Essa é a diferença. O outro pensa, se eu fazer isso, não é Deus que vai te castigar. O tempo vai te castigar. A vida vai te castigar. É a vida que te castiga. Deus não castiga ninguém. Tudo que nós fizermos de errado para com a outra pessoa, nós vamos pagar. Ou nessa vida, ou na outra vida. Uma pessoa passou pelo banco e tirou, o rapaz deu dinheiro a mais para ele, e ele ficou, desde falar para lá a fila grande, ele desde falar para a pessoa, você me deu dinheiro a mais. Ele embolsou o dinheiro. Olha só, ganhei quase outro salário. Cara bobão mesmo, ele tem que se dane, trabalha. Mas ele não sabe as consequências que ele vai ter. Ele não sabe as consequências. Se ele pegou 100 reais hoje, amanhã ele poderá perder 1.000 reais. Perdeu. E depois ele fica reclamando porque perdeu. Nossa, eu perdi 1.000 reais. Mas ele não viu que ele lesou um trabalhador lá na porta do caixa. A honestidade. Porque tem o caráter. Sabia que o caráter nasce da vida futura? Sabiam disso? Que se os homens que vivem hoje de guerra, as guerras que proliferam pelo mundo, hoje que nós assistimos, porque às vezes é necessário. Mas se eles pensassem na vida futura, se eles pensassem que realmente existe uma reencarnação, vão ter que retornar, jamais eles pensavam, sentavam aquele monte de homens sentados, discutindo a guerra, como matar, como destruí-los. Jamais. E nós estamos vivenciando isto, atual, presente, depois de 2 milênios de anos, e com bombas terríveis que destrói tudo. Por quê? Porque ainda que existe maldade no seu coração, existe a materialidade dentro do homem que ele não consegue destrinchar, não consegue dilacerar dentro dele. E nós devemos trabalhar para isso, dilacerar esse homem mau, que sejamos um homem de bem, lá no capítulo 17, né? Capítulo 17. Isso. Dilacerar, ser o homem de bem, que seja chamado por todos os lados. Eu confio nele, ele é bom, ele vai ajudar o outro. Nós seríamos uma nação bonita, uma nação perfeita, sem pessoa mexendo no lixo para catar, não é isso? Deveríamos ser uma nação dessa,
Porque tem muita gente que só pensa nele, só pensa na sua família, mas não pensa nos outros. Por causa do bendito material que ele ainda não consegue. Mas não é só o material, ele não tem Deus no seu coração. A partir do momento que Jesus fala, tu disse, o rei. Qual o rei mais importante que era? Era Pilatos ou Jesus? Pilatos com a tua coroa, ou Jesus sem coroa que nós adoramos até hoje e batemos palma? Jesus. Será que nós não era daqueles que quando Jesus foi crucificado chamamos? Escolha aqui, Barrabás ou Jesus? Escolhemos quem? Barrabás. Livre Barrabás, crucifique Jesus. Talvez nós era dessa época. Talvez nós estávamos lá aplaudindo. E continuamos ainda, não conseguimos tirar dentro de nós a nossa melhora, o nosso discernimento, que de Jesus faz o chamamento toda hora. Seja as pessoas boas, seja o Filho de Deus, porque o Pai ama todos vocês como Ele me amou. Jesus sempre falou. O chamamento de Jesus, ele é eterno. Está chamando a todo momento para a oração. Ore quando você tem dificuldade. Não deixa passar o tempo. Une a tua família. Pega nas mãos quando você tem dificuldade. Pede a Deus e Ele te ajudará. Pensa no futuro do amanhã, mas que amanhã, quando você partir daqui, lá está para te receber você, com todo o órgão infinito de orações e bênçãos de Deus, daqueles amigos espirituais que saíram daqui, te aplaudindo e trazendo, vem para cá, meu irmão, você fez bem lá na terra, trabalhou, ajudou muitos companheiros, muitas companheiras, orou muito por aqueles que precisavam. Você é bom. É isso que nós precisamos plantar conosco, desse homem do futuro, e por nossos filhos ensiná-los. Dá licença, por favor. Vem cá, meu pai, me dá um abraço, eu vou abraçar meu pai, abraçar minha mãe. E a morte, que nós achamos que é tão difícil, que quando nós sabemos o sentimento que quando perdemos uma pessoa, a saudade fica. Como falei agora há pouco, jamais querem voltar. Principalmente pessoas muito boas que já passaram junto conosco, que nos amou e nós amamos, partiram daqui, jamais. Só estão nos esperando a nossa partida. E que Jesus amado nos inspire sempre o amor que Ele tem por nós, nosso Mestre amado Jesus. Que inspire os lares de muita paz, união fraterna e muita fé. E nós estamos em oração para que as pessoas das guerras, das dificuldades que tem ainda das nações, de entrelaçamento de união fraterna, e a união fraterna dentro do nosso lar, as coisas mais principais que nós devemos lutar sempre, fazendo o nosso evangelho no lar, sempre implorando a Deus para que nós possamos realmente ser irmãos verdadeiros, como Jesus nos diz: amai-vos um ao outro, como eu amei a todos vocês. Que Jesus nos abençoe, ilumine o caminho de todos nós, hoje e sempre, e que plante o futuro, para colher amanhã bons frutos, e que Jesus coloca na mão de cada um de nós, que nós possamos usufruir desses frutos saborosos, para que nós realmente eu venci toda etapa da minha vida, e agradeço a Deus e a Jesus por essa vida hoje e sempre. Graças a Deus.
Nós queremos aproveitar o ensejo desses momentos de paz e tranquilidade, onde estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, e colocarmos à disposição, Senhor, as nossas melhores vibrações em favor dos nossos irmãos mais necessitados. Pessoas do nosso convívio que sabemos passar por dificuldades físicas, emocionais e espirituais. Que as nossas preces, que as nossas vibrações, conduzidas pelo Seu amor, Mestre querido, possa envolver a todos. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos concedeste. Agradecemos e vos pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, pelas pessoas que conosco convivem no nosso dia a dia. Que possamos nós, Senhor, perseverarmos no caminho do bem, seguirmos as suas lições, os seus ensinamentos, esclarecidos pela doutrina espírita, o Consolador que o Senhor nos prometeu. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos, ao sair daqui, levarmos conosco este clima de paz também para os nossos lares e por onde passarmos pelas ruas. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus.